Tô tirando a minha maquiagem, tá? Enquanto isso, eu vou falando com vocês da situação péssima que eu passei na igreja. E eu vou contar pra vocês, tá? Porque a situação, assim, aconteceu agora há pouco. E eu realmente pensei em trocar de paróquia, sabe? Bom, na igreja ia ter um evento, assim, uma palestra sobre o concílio do Vaticano II, né? E um padre, ele ia palestrar sobre esse concílio, não um padre da paróquia, mas um padre convidado, né? E dei a palestra, sabe? Eu me arrependi muito de ter saído de casa para assistir aquele show de horrores. Logo que ele começou a falar, eu já fui percebendo que ele era um daqueles padres moderninhos, sabe? Aqueles padres bem modernex. E isso já me incomodou de cara, porque eu sou mais tradicional, sabe? E isso me incomodou bastante. E quando abriu para perguntas, né? Quando abriu para perguntas, eu vi um católico do meu lado falando assim uns absurdos, na minha opinião, tá? Criticando a Quaresma de São Miguel, falando absurdos sobre a Virgem Maria, sabe? E depois, assim, de falar e falar e falar e falar e falar, o pároco, o padre convidado, o palestrante, ele simplesmente não falou nada. O cara que estava do meu lado, ele falou um monte de absurdo sobre Maria, sobre São Miguel Arcanjo, sobre a Quaresma, sobre a comunidade. E detalhe, enquanto tudo isso estava sendo dito, o pároco, o padre mesmo da paróquia, ele estava ouvindo tudo e ele não falou nada. E na minha opinião, eu acho que aquilo ali foi uma omissão. Eu acho que ele foi omisso, sabe? E inclusive, né, o palestrante, ele falou assim uns absurdos sobre a comunhão, falando mal de quem toma Jesus Eucarístico de joelhos, sabe? Falando mal sobre, assim, eu fiquei chocada, assim, eu não sabia aonde enfiar minha cara. Aí quando abriu para perguntas, teve outro cara que tava do meu lado, católico, que ficou falando um monte de absurdos, inclusive. E aí eu resolvi perguntar. E eu deixei claro, eu falei, olha, eu quero fazer duas perguntas. Uma pergunta é pessoal e a outra não é. É sobre o posicionamento da igreja. E aí eu simplesmente perguntei assim, olha, como, assim, pergunta pessoal. Eu gostaria de saber o que o senhor considera fundamental para uma educação, para uma escola católica e uma educação católica. E ele simplesmente respondeu: a escola que está dentro dos dogmas católicos. Meu amor, se fosse para ter isso como resposta, eu nem teria perguntado. Mas enfim, aí começou a grosseria, a falta de educação. Eu falei assim, olha, eu gostaria de saber se a igreja tem, se a igreja tem algum posicionamento sobre a teologia da libertação. Eu não vou entrar nessa seara. Eu não vou entrar nessa seara, eu não vou falar disso, porque as pessoas não leem. As pessoas não leem, porque as pessoas não leem, e as pessoas só querem pautar a internet, e ninguém lê nada, e só quer ficar se pautando em internet. E assim, cara, eu ainda falei, não, mas olha só, eu não tô perguntando a opinião do senhor, a opinião pessoal. Eu tô perguntando se a igreja tem algum posicionamento sobre isso. O que eu esperava dele como resposta é, olha, a igreja não tem. Ou a igreja tem e o posicionamento está no concílio tal, na página tal, no livro tal, que você pode se aprofundar. Era isso que eu esperava como resposta. Era isso. E me deu uma vontade de falar. E ele, assim, foi atropelando. Ih, calma aí, gente, caiu aqui. E ele foi atropelando, mal deixava eu falar. Foi um absurdo, assim, eu me senti completamente, assim, desrespeitada. Uma falta de educação danada, uma grosseria, sabe? E além disso tudo, eu, assim, quando ele parou de falar, eu me levantei e fui embora. Eu acho até que deve ter dado pra perceber, assim, o desconforto, né? Eu acho que deu pra perceber o desconforto de todo mundo e principalmente do meu desconforto. Eu percebi também de outras pessoas, né? De algumas ali. Mas, assim, o que mais me chocou foi, primeiro, eu pensei assim, bom, se esse cara, ele veio palestrar, provavelmente o pároco conhece ele ou concorda com ele, enfim. E outra que eu fiquei pensando foi, debocharam da comunhão, falaram coisas absurdas da Virgem Maria. Houve ali um desrespeito e o pároco não fez nada. E na minha opinião, a omissão também é um pecado. E assim,
teve um desrespeito dentro da igreja. E a omissão do padre, do pároco, foi significativa para mim. E quando isso aconteceu, eu pensei, eu acho que não é bom continuar nessa paróquia. É melhor eu procurar outra paróquia, ver o que tem ao redor. Mas essa omissão foi muito significativa para mim, sabe? Não só o desrespeito, a falta de educação e grosseria que eu passei ali, sabe? Mas, na minha opinião, nenhum padre pode deixar acontecer o que aconteceu, principalmente dentro de uma igreja. E eu saí decepcionada de lá.